Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso culto de louvor e de adoração da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Você, por acaso, está nos visitando? Nós somos uma igreja batista, cremos na palavra de Deus, cremos no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos ligados à Convenção Batista Brasileira e nós estamos aqui no bairro chamado de Vasco da Gama. No bairro do Vasco da Gama, nem todo mundo é vascaíno, tem muito flamenguista por aqui. Nós estamos em São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Se você está nos visitando e é de outro lugar, a gente espera que um dia, logo no futuro, em breve, você possa nos visitar aqui em nossa igreja, estar conosco. Por enquanto não estamos reunidos presencialmente, estamos nos encontrando aqui pela internet para juntos celebrarmos a Deus. Então convide sua família, convide seus amigos, compartilhe o link. Bendito, nesta mesma hora existem milhares de igrejas reunidas. Existem milhares de links que se abrem agora para que a palavra de Deus seja pregada, para que o povo possa adorar. Mas nós nos reunimos aqui porque somos uma família. E nós queremos então que você possa se alegrar conosco, para que você possa adorar conosco. Eu tenho muita alegria de estar aqui nesta noite para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, para adorar junto com você. Daqui a pouco a irmã Lídia vai nos conduzir junto com a Gleice, com a Nara. Vai ser um tempo especial. A gente também aproveita para agradecer a Wendel, Gabriel, Oscar, que estão aí trabalhando para que você possa receber estas imagens e esse tempo junto conosco. Querido, eu queria também incentivar você, motivar você a continuar fiel. Nossa igreja começa um ano, tem grandes desafios, possibilidades de nós então termos eventos presenciais quando for apropriado, mas nós precisamos começar a planejar. Então você, junto com o seu ministério, comece a orar, comece a planejar, comece a pensar em possibilidades para abençoar a vida da igreja e para que o evangelho possa ser pregado em nossa comunidade. Caminho, seja criativo, mas faça tudo para a honra e glória de Deus e use sim as regras do reino, os caminhos que Deus colocou para nós, não use outros, porque para que a bênção de Deus esteja conosco, a gente precisa fazer a vontade dele. Então, precisamos pensar aí em como esse ano vai acontecer. Se você não tem o formulário de planejamento, peça na secretaria e em tempo apropriado a nossa diretoria vai nos informar como é que a gente vai fazer para que a gente possa então pensar em um orçamento para este ano. Nós temos orado para que Deus abençoe a cada um de nós que tem essa responsabilidade e a nossa diretoria também, para que seja um instrumento de Deus na vida da nossa igreja. Nós então pedimos que você continue contribuindo, seja fiel ao seu dízimo, seja fiel à contribuição do celeiro do amor, às ofertas. Você que é um mantenedor do ministério da missionária Vanessa Americano, continue então contribuindo. Em breve eu vou apresentar uma surpresa aí para você, da mãe da Vanessa, da irmã Glória. Não vou falar agora não, eu vou deixar para falar quando estiver em mãos e apresentar para você. Mas ore por ela, pelo seu ministério, tanto da irmã Vanessa como da irmã Glória. Ore também para que nossa igreja tenha todos os recursos necessários para continuar vivendo e cumprindo a missão onde nós estamos. Nós queremos nesta hora então orar por você, orar por sua família. Nós queremos interceder por você, por suas lutas, por suas dificuldades, pelos desafios. Falamos na quarta-feira, começamos a falar sobre os desafios que estão diante de você. Eles são obstáculos, eles são oportunidades. Como você está encarando isso? Então, quem estava na quarta-feira está orando aí para que tenhamos uma semana abençoada e vitórias diante desses desafios. E na próxima quarta, eu convido, na próxima quinta, bendito, quem estava na última quinta e estará na próxima quinta, convido você a estar conosco, 19h30, para que nós possamos falar de 5 obstáculos, 5
dificuldades que podem estar atrapalhando de você vencer os desafios, de você transformar obstáculos em oportunidades. Então, se prepare para estar conosco, pegue o material aí que a gente compartilhou, para que você possa responder algumas questões, se preparar para aquele momento também. Ore por isso. Mas agora vamos orar por você. Então, convido você e sua família a fecharem os olhos e a gente falar com Deus nesta hora. Senhor Deus, aqui estamos no começo deste culto, mais uma vez unidos como a família, Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Senhor Deus, nós achamos muito especial esse momento que as pessoas estão aí, estão no chat, cumprimentando, compartilhando. A gente entende que isso nos abençoe. Nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos. O Senhor restaure em nós esta alegria de sabermos que um ora pelo outro, um pensa no outro, um considera a dor do outro, e a gente se coloca diante de Ti para suplicar pela vida do outro. E nesse momento nós queremos pedir por eles. E nesta hora eu não peço por mim, eu peço pelos meus irmãos. Eu peço por aqueles que sofrem, pelos amigos dos meus irmãos, pelos familiares deles. Agora, nesta hora, tem gente triste porque o familiar está enfermo. Tem gente triste porque enfrenta a depressão, uma crise de ansiedade. Um problema, Senhor Deus, está abatendo o coração dos teus servos. E nós suplicamos a tua misericórdia, a tua graça sobre eles nesta hora. Pedimos, Senhor, venha visitá-los com a tua bondade, e o teu favor venha sobre eles, e a tua misericórdia os alcance, e que no coração deles, Senhor Deus, seja derramado, Senhor, um pouco, Senhor Deus, dessa sensibilidade, Senhor, que venha encher seus corações com uma convicção profunda de que o Senhor os ama, de que o Senhor está cuidando deles, eles não estão sozinhos, o teu Santo Espírito está com eles. Que eu te peço, Senhor, então, nesta hora, é que a tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós, para que a gente não tenha consequência do que a gente merece. Que o Senhor não nos dê a consequência da nossa falta de zelo com a saúde, da nossa falta de fé, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de amor pela palavra, da nossa falta de dar importância até mesmo a esse tempo de culto, que o Senhor nos dê a tua graça, e que aquilo que a gente não merece, o Senhor traga a nós quebrantamento, fortalecimento, esperança, cura, restauração, Senhor. Nós pedimos então que aqueles que estão com Covid sejam restaurados, curados, enfrentem sintomas leves, que possam se recuperar plenamente. Os que estão hospitalizados, Senhor Deus, tem misericórdia deles. Os que estão enlutados, consola seus corações. Tem compaixão dessas famílias que choram a perda, Senhor, de alguém amado, Senhor Deus. Senhor, nós pedimos por aqueles que estão com o coração abatido, que eles encontrem ânimo na tua palavra, ânimo, Senhor, na adoração, ânimo na oração, ânimo na simples consciência de que o Senhor os ama e está presente. Que o Senhor nesta hora visite o coração de cada um, abrindo o coração, movendo o coração, para que a boca se abra com adoração sincera, para que as canções que vamos cantar possam te agradar, mas que possam elevar o nosso coração, abrindo a nossa mente para que a tua palavra também nos convença, para que, Senhor, a gente entenda que a nossa história está sendo construída, e no dia a dia a gente vive contigo, mas no final, ou em alguns momentos, nós vamos passar por coisas extraordinárias, por milagres. Na nossa vida, ou através da nossa vida, milagres vão alcançar as pessoas. Usa a tua igreja como instrumento para a salvação de muitos. Continua usando a nossa vida. Tem compaixão de mim. Usa a minha vida também, junto com a tua igreja. Abençoa a Lídia nesse tempo que vai nos conduzir junto com o ministério de louvor, Senhor Deus. Que a gente ofereça algo agradável. Que o Senhor se alegre, se incline para ouvir o nosso louvor e a nossa adoração. Esta é a nossa súplica em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Deus, o nosso Criador, sustentador de todas as coisas, o nosso Pai amoroso, nós estamos aqui nessa noite para render glórias e honras ao Teu nome, ao Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós e completou a sua missão aqui na terra, trazendo-nos salvação e vida eterna, ao Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador e nosso amigo. Senhor, que nesse culto nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, erguer as nossas vozes e louvar e engrandecer o Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louve o nome de Deus, porque somente Ele é Deus. Somente Deus é Criador da terra e dos céus. Toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus. Todos juntos. Somente Deus é quem revela a nós os planos seus. Não se pode alterar o plano singular de Deus. Somente Deus. Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus. Erga o nome de Deus e cante. Deus, somente Deus merece ter um trono lá no céu. Toda criatura dedique seu louvor a Deus, somente a Deus, somente Ele é Deus, Deus, somente Deus merece ter um trono lá no céu. Ele é o nosso Deus, somente Ele é Deus, glória a Deus. E nós vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, porque nós sabemos que Ele tem cura para nós, tem cura para as nossas famílias, tem cura das nossas imperfeições, dos nossos pecados. E nós sabemos que somente a palavra de Deus, somente uma ordem de Deus pode mudar a nossa existência, pode mudar a nossa realidade. Então declare isso, clame pelo Filho de Davi e diga: eu vou mergulhar no teu poder, porque somente em ti nós temos a cura.
vestes, é o remédio que me traz cura. A tua saliva, como pó da terra, mistura de amor que dissipou as minhas trevas pra me curar. Somente uma ordem do nosso Deus. Apenas uma ordem e em minha casa Você acredita nisso? Clame pelo filho de Davi. Clamo pelo filho de Davi, para que me envie a sua cura. Neste tempo em que espero, o mover das tuas águas, logo me invadirá o poder da água viva para me curar. Envia a tua palavra e eu viverei a tua cura. Tocar nas tuas vestes é o remédio que me traz cura. A tua saliva, como o pó da terra, mistura de amor que dissipou as minhas trevas pra me curar. Apenas uma ordem e em minha casa haverá cura. Clamo pelo filho de Davi, para que me envie a sua cura. Neste tempo em que espero, o mover das tuas águas, logo me invadirá o poder da água viva pra me curar. Declare. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Nós confiamos na tua palavra, Deus. Diga isso. Envia-me a tua palavra e eu viverei a tua cura. Tocar nas tuas vestes é o remédio que me traz cura. A tua saliva, como o pó da terra, mistura de amor que dissipou as minhas trevas pra me curar. Apenas uma ordem e em minha casa haverá cura. Clamo pelo filho de Davi, para que me envie a tua cura. Nesse tempo em que espero, mover nas tuas águas, logo me invadirá o poder da água viva pra me curar. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Diga, vou mergulhar. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, Diga isso. vou receber, já está consumado naquela cruz. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar,
E nós mergulhamos no poder de Deus, nós mergulhamos no seu amor. E em Deus nós encontramos a plenitude, a alegria, porque nós sabemos que ela é a nossa força. Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. As águas vivas inundam a alma, como o mar invadindo a praia. Fonte de vida que nutre e sustenta e faz transbordar nossos corações. Durante as horas escuras da noite, não deixará abater o seu povo. Fortalecidos no Espírito Santo, quem tem alegria não pode parar. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. As águas vivas inundam a alma, como o mar invadindo a praia. Fonte de vida que nutre e sustenta e faz transbordar nossos corações. Durante as horas escuras da noite, não deixará abater seu povo. Fortalecidos no Espírito Santo, quem tem alegria não pode parar. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor. Diga isso a ninguém. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. A alegria do Senhor, a nossa força é. Glória a Deus. Amém. Enquanto a gente canta, a gente vai buscando fé para confiar nessa afirmação de que a alegria do Senhor nos fortalece, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. O inimigo está tentando roubar a sua alegria, querido. Seja fortalecido nesta noite com esperança, com fé, com confiança. Não é que você não vai viver momentos tristes, é que Deus dá sentido à sua vida mesmo no meio da tristeza. Então, o que nós não deixamos de ter é força, porque em alguns momentos a alegria vai te faltar, a alegria vai nos faltar, mas nós pedimos para que Deus nos renove, nos restaure nesta noite. Eu quero voltar a falar com você sobre um tema, mas eu queria começar perguntando, deixa eu antes colocar uma questão. Os comentaristas que nós estamos usando nessa reflexão estão na descrição desse vídeo. Mas eu quero começar essa reflexão perguntando algo a você. Quais foram os eventos mais marcantes da sua vida? Quais foram os acontecimentos que você entende que
conduziram sua vida, que definiram mudanças. Do que você se lembra? Se você pudesse resumir sua história a partir dos acontecimentos. Eu e você sabemos que nossa vida é marcada por acontecimentos bons e ruins. Muitas pessoas poderiam aqui se lembrar de eventos que transformaram quem elas são, o jeito delas serem, a forma como elas olham a vida. Algumas coisas que foram sensacionais, positivas, outras coisas que foram negativas. Eu queria olhar para esses eventos e considerar dois tipos de eventos. É apenas para sermos didáticos. É claro que a gente poderia considerar várias características e maneiras de olhar para os eventos. Eu quero dividir em duas. A primeira são os eventos chamados inesperados. São aqueles que aconteceram na nossa vida, mas não foram provocados ou construídos por nós. Não teve a nossa participação na determinação do acontecimento desse evento. Eles são chamados de acidentes, de situações adversas, não planejadas, não desejadas, não esperadas. Em alguns momentos a tragédia nos alcançou. Talvez você tenha uma história que não tem uma grande tragédia, mas muitas pessoas chamam de tragédia alguns momentos e algumas situações pelas quais elas passaram, porque aquelas situações causaram um grande impacto em suas vidas. Foram marcadas e sua alma ainda está marcada por essas tragédias. Outros momentos nós fomos surpreendidos por situações que mudaram o rumo da nossa história. Coisas até boas que aconteceram, a gente não esperava. E aquilo nos tornou pessoas melhores. Nós estamos vivendo um momento desses. Um momento que era inesperado. Uma pandemia se abateu sobre nós. Ela se tornou então um grande, longo evento que tem afetado quem nós somos, nosso estilo de vida, tem mudado nossas prioridades, nossos hábitos, nossos planos, nossas prioridades mudaram por causa disso. Amados, quanto a isso eu quero dizer que Deus permitiu que esse tempo chegasse. E o que nós devemos fazer é continuar suplicando a Deus que nos abençoe com os recursos necessários para a gente superar esse desafio. A gente espera uma vacina, tem várias, métodos diferentes, grupos diferentes. É tão difícil poder acreditar no que muita gente está falando, porque para que isso tudo que essas pessoas dizem das vacinas fosse verdade, ia ter que ter uma conspiração mundial envolvendo milhares de crentes, servos do Senhor, cientistas, que estão trabalhando e buscando a direção de Deus. Nós queremos a bênção de Deus e ela há de chegar para nos abençoar. Esse certamente tem sido um evento inesperado, que não vai marcar, que vai marcar não só a nossa história, como a história da humanidade. Isso será escrito, estudado, filmes serão feitos e a história vai narrar esse tempo que nós estamos vivendo. Os milagres de Deus também são eventos inesperados, porque o milagre não pode ser determinado nem pela oração e nem pela fé, porque o milagre está na esfera do sobrenatural de Deus e da decisão exclusiva de Deus. Ninguém pode constranger Deus a fazer nada e o milagre é uma graça não merecida dada por Deus. O milagre, ainda que tenhamos fé, ele é algo inesperado, é algo extraordinário. Mas também existem coisas que Deus conduz na história, que Deus vai movendo pessoas, circunstâncias, moldando a vida de pessoas, moldando a nossa vida, até que chegue um tempo em que todas as circunstâncias são organizadas e Deus faz com que algo extraordinário aconteça.
Deus faz com que algo transformador aconteça na nossa vida e na vida de pessoas, e muitas vezes através da nossa vida, na vida de outros. Mas também existem os eventos que eu estou chamando de esperados. Em sua maioria, esses eventos acontecem como fruto de muita dedicação e empenho. Deus nos fortaleceu e nós recebemos a graça, porque Deus é sempre quem dá, quem abençoa, mas Ele nos dá a graça da gente poder enxergar o resultado do nosso trabalho, daquilo que nós nos empenhamos para fazer. É o que nós esperamos para esse ano, que você planeje junto com o seu ministério. E segundo a vontade de Deus, Ele conceda as bênçãos que nós esperamos. São eventos esperados. Nós planejamos, nós colocamos, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer dessa maneira, e o resultado do esperado é este. Queridos, apesar de nós termos a expectativa de que algo aconteça, no final das contas só vai acontecer se Deus quiser. É isso que a palavra nos diz, os planos que nós fazemos só vão acontecer se Deus quiser. Você se esforçou, você planejou, mas foi Deus quem abençoou, que deu as condições favoráveis, que concedeu o resultado esperado. Contudo, nós precisamos reconhecer que nós também somos afetados por pequenas atitudes, por hábitos, por escolhas que nós fizemos no caminho, que não são nem chamados de eventos. Coisas que foram essenciais na nossa vida e até possibilitaram as grandes realizações que nós alcançamos. Esses hábitos, essas atitudes contribuíram para que nós alcançássemos muitas vitórias. Eles foram a base para a gente desfrutar dos eventos esperados. Mas eles também influenciaram a nossa vida e a nossa personalidade, quem nós somos, de tal maneira que nós tivemos condições de enfrentar e reagir às tragédias que aconteceram. Nós sobrevivemos às tragédias e às adversidades porque pequenas coisas na nossa história nos tornaram fortes o suficiente ou humildes o suficiente para depender de Deus. Essas coisas pequenas nos ajudaram a enfrentar os eventos inesperados. Tendo consciência disso que a gente está falando, dessa realidade, eu quero retomar o que falamos sobre a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, diz a palavra que aconteceu a vinda de Jesus Cristo e também aconteceram os primeiros anos da expansão do Evangelho. Se você ainda não ouviu a mensagem que fala sobre isso, vou deixar na descrição o link para que você possa ouvi-la. Fato é que o nascimento do Messias de Israel era um evento esperado, era um evento desejado, mas ele aconteceu de forma inesperada para a maioria das pessoas. O povo de Israel esperava o Messias, mas o Messias chegou e a maioria deles não soube e a maioria deles não acreditou. Nós vimos que o apóstolo Pedro nos informou em 1 Pedro 1, de 10 a 11, nós já lemos, mas eu quero reler. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram o tempo, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Pedro, então, nos disse que os profetas investigaram e examinaram as circunstâncias, o tempo que foram apontadas pelo Espírito de Cristo que estava neles. Ou seja, eles profetizaram, escreveram a respeito de informações que, por causa dessas informações, a vinda de Cristo pôde ser confirmada porque ele cumpriu as profecias que falavam a respeito dele. Então hoje nós temos certeza de que Jesus era o Messias porque as profecias escritas pelos profetas foram cumpridas. Nós vimos também o que Paulo disse em Gálatas 4, de 4 a 5.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo está dizendo que a vinda de Jesus aconteceu na plenitude dos tempos. Ele fala vindo à plenitude dos tempos, chegando o tempo oportuno e apropriado, como nós já falamos tanto sobre isso. A pergunta então que fizemos era: que tempos e circunstâncias eram essas? Na semana passada, então, nós compartilhamos os contextos históricos observados por estudiosos e algumas percepções pessoais a respeito, então, do que poderia ser incluído nessa plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos indicava, então, que havia chegado o tempo prometido nas Escrituras Sagradas dos judeus. As leis e os profetas indicavam que esse tempo chegaria e ele chegou. A plenitude dos tempos indicava que a aliança da lei tinha cumprido o seu propósito, as profecias se cumpriram, o sistema de sacrifício perdeu sua utilidade. Em Jesus foi inaugurada então uma nova aliança. O tempo da graça havia chegado e nós estamos nesse tempo. Essa aliança não era apenas para o povo judeu, mas esta aliança agora alcançava todos os povos da terra. Toda a terra poderia entrar em aliança com Deus em todos os lugares, de todas as línguas, raças, tribos e nações. É isso que aconteceu, esta mudança extraordinária, esse grande evento que transformou a nossa história. Mas hoje eu quero incluir, eu falei que faltava um contexto, eu quero incluir esse aspecto que também foi essencial e importante para essa plenitude dos tempos. Eu quero incluir uma disponibilidade pessoal. Além do contexto, dos contextos históricos que nós falamos, foi essencial que houvesse a disponibilidade pessoal. A plenitude do tempo incluiu histórias pessoais, particulares, vidas. Deus conduziu tudo isso que nós vimos, mas Ele também preparou o coração. Ele preparou a vida de gente simples que era fiel ao Senhor, gente que esperava a vinda do Messias, mas que tinha um caráter aprovado, que buscava viver o propósito de Deus. Muitas pessoas estavam naquele contexto e não eram fiéis a Deus. A gente viu a importância do imperador César Augusto, que não era fiel a Deus, nunca foi. Mas nós entendemos que a vinda de Jesus precisou de gente fiel, de gente que tinha um relacionamento de amor com Deus, de gente que conhecia as Escrituras. Primeiro, então, eu considero que ela incluiu a vida de uma adolescente judia chamada Maria e do seu noivo José. Deus planejou e Deus convidou José e Maria a obedecerem e a oferecerem sua vida com toda a sua disponibilidade e sensibilidade. Maria tornou-se a mãe de Jesus e José o seu pai adotivo. Nós vimos e falamos no começo desta mensagem que nós somos afetados por pequenas atitudes, por escolhas e hábitos que foram essenciais na nossa vida e na nossa história, por pequenas coisas que foram construindo o nosso jeito de olhar as pessoas, de valorizar as coisas, de entender o mundo, de perceber Deus, coisas que possibilitaram que eventos esperados e inesperados chegassem à nossa vida. Por isso, eu quero considerar com você que Deus influenciou hábitos, que Deus influenciou atitudes no seu relacionamento com Maria, para que Maria se tornasse a mãe necessária de Jesus. Deus não trouxe Jesus para Maria, então ele mudou quem ela era. Deus procurou esta menina e ele encontrou entre tantas esta jovem. Enquanto Maria estava grávida, eu quero te lembrar desse acontecimento tão precioso na vida de Maria.
Enquanto ela estava grávida, ela visitou sua prima Isabel. Isabel, a mãe de João Batista. E naquele encontro, ela adorou a Deus com um cântico. E esse cântico revela algumas características do relacionamento de Maria com Deus. Eu quero ler e depois quero chamar sua atenção para esses pontos. O texto está em Lucas 1, 46 e 45. Diz assim: Maria está louvando. Ela é impactada, cheia do Espírito, e ela adora a Deus, dizendo: Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse texto é extraordinário, porque nós vemos algumas características de alguém que foi influenciada por Deus, tratada por Deus ao longo da sua vida. Isso aqui não é algo que está acontecendo totalmente novo. Essas palavras revelam coisas da vida de Maria, do caráter de Maria, da sua personalidade, da sua espiritualidade. Veja, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O que é isto, querido? Maria tinha alegria em adorar a Deus. Não é a primeira vez que ela cantou e exaltou o Senhor. Ela está fazendo isso desde a sua infância, quando foi ensinada a adorar ao único Deus verdadeiro. Ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus. Maria sabia o que era sentir a alegria de Deus dentro do coração, em seu espírito. Ela sabia diferenciar o que era uma simples diversão de algo movido por Deus em seu coração. E ela diz: meu Salvador. Ela entendia que seria a mãe do Messias, mas que ela precisava da salvação de Deus, porque ela está adorando a Deus. Ela sabe que esse Deus a quem ela adora, esse Deus é o seu Salvador, e o Messias que ela vai dar à luz é este Salvador. Ela sabia que precisava de um Salvador. Ela diz: ele atentou para a humildade da sua serva. Sabe o que Maria está reconhecendo? Reconhecendo que Deus a escolheu por sua graça, que ela não tem mérito. Deus atentou para a fragilidade, para a humildade, para a fraqueza dela. Ela sabia que era indigna e humilde. Ao mesmo tempo, também Deus percebeu nela que ela se entendia como uma pessoa que não merecia mais do que aquilo que Deus poderia dar a ela. Ah, como a gente precisa dessa humildade. Ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria reconhecia a grandeza do que estava acontecendo com ela e a sua felicidade. Ela tem um senso de propósito intenso. Ela tem no seu coração a consciência de que todas as gerações iriam olhar para a sua história e iam falar: lá está uma mulher bem-aventurada que encontrou felicidade no propósito de Deus. Ela diz: o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Maria também entendia que Deus tinha feito na sua história, antes daquele momento, e estava fazendo grandes coisas em favor dela. Ela não começou a perceber isso agora, e nem Deus começou a fazer isso agora na vida dela. Ela reconhecia que Deus estava fazendo coisas extraordinárias na sua existência. Maria então diz: santo é o seu nome. Aqui está uma mulher, ela sabia que o nome do Senhor deveria ser honrado, santificado, adorado. Ela afirma: a sua misericórdia estende-se aos que o temem,
Maria temia ao Senhor. Maria tinha reverência, estava vivendo, entendendo que Deus tinha autoridade sobre a sua vida. Maria reconhecia que Deus era o dono da sua vida, era o dono do mundo. Maria declara então que ela é fruto da misericórdia de Deus sobre ela. Ela diz, ele fez feitos poderosos com o seu braço. Ela conhecia as Escrituras. Maria está se referindo a tudo que ela ouviu das histórias contadas por seu povo através das Escrituras. Ela conhecia o que a palavra diz, os feitos do Senhor estavam guardados no seu coração e na sua mente. O texto de Maria, o seu cântico ainda diz, ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ela compreendia, queridos, que Deus conhecia todas as coisas, todas as pessoas, e conhece o íntimo do coração de cada pessoa. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Deus sabe do seu coração. Deus sabe quem nós somos. Maria sabia que Deus conhecia quem ela era, ela não podia esconder nada dele, e nenhum também soberbo poderia fazer isso. Ela compreendia que Deus derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ela está dizendo que Deus tinha autoridade sobre todas as nações, todos os governantes. Deus tirou o trono dessas pessoas, ou as tirou do trono, mas exaltou os humildes, porque aqui está uma mulher humilde, que sabe que é a mãe do Salvador do mundo. Ele encheu de coisas boas os famintos. Maria tinha entendimento de que Deus era o provedor daqueles que carecem e dos famintos. Que coisa extraordinária, quando nós percebemos que somos instrumentos de Deus para cuidar do carente. Certamente Maria pôde ajudar muitas pessoas em nome de Deus, fazendo a obra de Deus. Ajudou, diz ela, o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria sabia que Deus era fiel, que toda promessa falada por Deus iria se cumprir, e que na vida dela estava se cumprindo uma promessa, uma palavra dada no começo da história, que o descendente da mulher viria, ele é o Messias. Maria sabia que aquela mulher efetivamente era ela. Que coisa extraordinária que esse cântico nos revela. A plenitude dos tempos incluía a vida de Maria, e como Maria, queridos, eu e você, nós também precisamos ter essas características. Veja, nós precisamos sentir o desejo e a alegria em honrar e adorar a Deus, em glorificar o nome do Senhor. Nós acabamos de cantar canções. Você teve alegria em abrir sua boca e louvar a Deus? Não aconteceu hoje? Quando foi a última vez? Que você, talvez no seu tempo devocional, talvez não tenha cantado com a voz, mas tenha cantado com a alma. Quando foi a última vez que você então teve alegria em adorar a Deus, em honrar o Senhor? Nós precisamos sentir a alegria de Deus em nosso espírito, como aquela jovem sentia. Nós precisamos ter a consciência da presença de Deus e perceber quando Ele está falando ao nosso espírito e quando Ele está nos levando a um momento extraordinário de comunhão com Ele. Quando foi a última vez que eu e você sentimos isso? Quando foi a última vez que nós o buscamos e a sua alegria invadiu o nosso coração de forma plena? Que coisa extraordinária quando isso acontece, né, querido? Não é sempre, mas quando acontece, nos dá uma paz, uma convicção, e a gente pode exultar no Senhor. Nós precisamos também ter a alegria da nossa salvação renovada. Maria reconheceu que ela precisava da salvação de Deus, e nós que fomos salvos pelo Senhor, nós precisamos renovar a alegria da nossa salvação. Senhor, renova a alegria da nossa salvação. Renova a alegria a ponto de a gente celebrar e mais um dia a gente falar obrigado porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me chamou e eu atendi a tua voz. Mas também talvez você que esteja aqui ouvindo conosco, você não tenha alegria da salvação porque você não é salvo.
E você precisa nesta noite pedir para o Salvador entrar na sua vida e conhecer a alegria da salvação. Nós também precisamos reconhecer que somos indignos e humildes. Mas Deus nos escolheu por sua graça. Nós não somos nada. Bendito, se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus nos chamou por sua graça. A palavra diz que nós não tínhamos nem condições de escolhê-lo. Ele nos convenceu do pecado. Ele nos chamou, Ele nos trouxe, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Eu e você fomos salvos pela graça de Deus. E somente pela graça. Nós precisamos também entender que nós somos bem-aventurados e felizes. Porque Maria entendeu isso e nós precisamos sentir na nossa vida um senso de propósito, um senso de que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer. A gente tem que parar de inventar coisas, de dar desculpas para o que nós estamos fazendo, fora da vontade de Deus para alcançar os propósitos de Deus. Termine com isso na sua vida, que Deus repreenda toda a intenção da sua vida de ter alguma glória pelo que Deus está fazendo. E Deus não constrói coisas segundo a tua vontade por caminhos diferentes. É o caminho da palavra e não o nosso caminho. É o jeito de Deus e não o nosso jeito. Por isso, bendito, que a nossa vida e tudo que nós fazemos, nós devemos encontrar um senso de propósito. O Espírito Santo de Deus nos anima e Ele nos conduz e Ele faz a gente fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele pode fazer através de nós. É preciso reavaliar se o jeito como fazemos está bom, se a maneira como falamos está boa, se a forma como pensamos e como julgamos e como criticamos e como avaliamos e como decidimos está certa. São os processos que precisam ser santificados, são os caminhos que precisam ser renovados, são as maneiras que nós agimos com nossos filhos, com nossos pais, com o nosso trabalho, é o jeito como a gente lida com as nossas finanças, é o jeito como a gente lida com os carentes e com aqueles que necessitam, é a maneira como a gente enxerga o reino que precisa ser mudado. Porque a gente não tem outro jeito, a gente precisa aprender com esse exemplo extraordinário desta menina, da mãe de Jesus. Nós precisamos entender que Deus fez e Deus está fazendo e Deus fará muitas coisas em nosso favor. Era o que Maria reconhecia no seu passado, no seu presente, na sua história. Eu serei considerada bem-aventurada. Deus está trabalhando na nossa vida, na nossa história. Ele está moldando quem nós somos. Ele está construindo nossa história a partir da nossa família. Eu não nasci no lar que eu nasci, não sou filho de Justiniano de Araújo Barreto, de Guiomar Santos Barreto à toa. Deus me colocou ali e por causa da minha família eu sou quem eu sou, com os meus defeitos e minhas virtudes. E assim Deus foi construindo para que eu pudesse estar. Ele teve que me corrigir, e Ele tem que corrigir você, e Ele corrigiu você, e Ele tratou você. Você não nasceu onde você nasceu à toa. Você diz, minha mãe não me ama, eu fui destratado, eu sou adotado, eu não estou na história, eu estou no lugar errado. Bendito quando o Espírito Santo entrou na sua vida, tudo aquilo que aconteceu atrás da sua história, Deus dá um novo sentido, e Ele vai usar suas dores, suas tragédias, para transformar a sua vida, para abençoar outros. O que você viveu está sendo considerado por Deus e talvez permitido e trazido por Deus em algum momento para que você se tornasse quem você é. Agora, se você precisa mudar, hoje é o dia de mudar. Nós precisamos reconhecer como Maria que a misericórdia de Deus está sobre nós. A misericórdia é para você e para mim hoje. Nós podemos mudar, nós podemos seguir de forma diferente, ter nossa vida restaurada hoje. Nós precisamos, como Maria, reconhecer que as Escrituras e os feitos do Senhor precisam estar em nossa mente e nosso coração. Nós precisamos reconhecer que o que Deus está fazendo nesse tempo são marcas que precisam ficar na nossa mente, na história da nossa igreja, na história da nossa família. Maria olhou para trás e ela disse, Deus fez grandes coisas, mas Maria sabia que Deus estava fazendo algo extraordinário na vida dela. Ela sabia que no futuro as pessoas iam olhar para trás e iam falar, olha como Deus fez algo extraordinário na vida de Maria.
Queridos, no futuro alguém vai olhar para trás e vai dizer: ali está aquela mulher de Deus, ali está a irmã. Fala aí seu nome, irmã. Fala aí seu nome aí na sua família. Isso, aí está a irmã fulana. E ela foi alguém usada por Deus. Quantas pessoas nós olhamos para a história e a gente fala: ali teve alguém que marcou um grande evento na vida desse homem, dessa mulher, porque foi usada por Deus. Quantos missionários, quantos líderes cristãos dos direitos humanos, quantos nomes a gente poderia citar aqui. Gente que errou, gente que falhou, mas que na história foi usada por Deus. Eu quero ser alguém assim, você quer ser alguém? Pode ser que meu nome não seja lembrado, mas as marcas que nós vamos deixar. Isso é uma crise, né? Porque eu gosto muito dessa expressão da música dos Arrais. Eu tenho um quadro feito, eu preciso colocar ele, que eu quero ele na minha frente, que diz assim: e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Se Deus usar sua vida de forma extraordinária, o extraordinário pode ser simplesmente você ter afetado a história de muitas pessoas que andam com você. E talvez você tenha movido a vida de 5, 6, 7 em toda a sua história. Eles são mais próximos de Deus por sua causa. E de repente Deus vai fazer algo extraordinário com essas pessoas. E essas pessoas serão lembradas. E aí, querido, seu nome não será lembrado, mas tem um lugar que seu nome está sendo mencionado com alegria, e é no trono do Senhor, do nosso Deus, é no céu, que quando você chegar, Ele vai falar: olha, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Que coisa extraordinária para se ouvir da boca do nosso Senhor. Eu e você, queridos, precisamos entender o que Maria entendeu. Precisamos compreender que Deus conhece todas as coisas, até o mais íntimo do coração. Ninguém pode enganar a Deus. A gente pode enganar a igreja, a gente pode enganar as pessoas, a gente pode se enganar, mas não podemos enganar a Deus. Nós precisamos compreender, como Maria fez, entender que Deus tem toda a autoridade sobre todas as nações. Eu e você precisamos entender que nós estamos debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. Ele é o nosso dono, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do universo. Cabe a mim entender qual é o meu papel na história de Deus e não tentar ficar chamando Deus para a minha história, onde eu faço o que eu quero e vem me abençoar, vem comigo. Deus, não, eu que preciso ir com Ele. Eu sou um seguidor de Jesus e eu não estou chamando Jesus para ser meu copiloto. Eu entro no carro dele e eu pergunto: e agora nós vamos para onde, Senhor? Eu quero ir contigo e não quero ir para nenhum outro lugar. Nós precisamos, como Maria, ser instrumentos de Deus para prover e cuidar dos carentes e dos famintos. Porque Maria entendeu que era Deus quem provia e certamente ela foi instrumento para fazer isso. Eu e você precisamos entender que é uma missão que tem a ver com os carentes. Nós somos a primeira igreja batista em Nova Jerusalém. Nós estamos na Barreira do Vasco e nossa história tem que ter a ver com as crianças e com as famílias dessa comunidade. Nossos recursos têm que ter a ver com a solução de problemas, com a possibilidade de construção de soluções juntos com esta comunidade. Nós fomos chamados para isso. Nós precisamos, queridos, ser conscientes de que nós precisamos única e exclusivamente confiar em Deus e saber que Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Agora não fique trazendo todas as promessas do Antigo Testamento e dizendo que elas são sobre você, porque você vai estar deturpando a essência da palavra. Tem coisas no Antigo Testamento que não são para você. Agora tem coisas que Deus pode... não era para você, mas eu vou aplicar a sua vida. Deus quer cumprir promessas na sua vida. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade, uma busca diária, cotidiana, disciplinada.
Bendito é nesse caminho diário, em pequenos hábitos, em pequenas escolhas e atitudes que nós cumprimos a missão. É nesse caminho diário que a gente vai buscando fazer o que Deus quer. É claro que em todas as coisas nós dependemos da misericórdia e graça de Deus. Eu não vou construir, fazer nada sozinho. É Deus me abençoando, é Deus abençoando você. Mas que Deus, certamente, Ele quer mover sua vida e construir as circunstâncias para que coisas extraordinárias aconteçam com você e a partir de você. Mas deixa eu te falar, tem uma comunidade esperando a gente e a gente precisa usar a nossa criatividade, a nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa compaixão para amá-los. E para isso a gente tem que estar junto, a gente tem que estar unido, a gente tem que ter o mesmo coração, a gente tem que ir na mesma direção. É nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de lutas, que nós precisamos buscar a plenitude de Deus na nossa vida. Tem uma história interessante, eu não lembro dela direito, mas é de um homem que escreveu, parece que escreveu, você vai lembrar e aí você pode aplicá-la melhor. Um homem que escreveu para um artigo que foi escrito numa revista, num jornal, dizendo que ele não via valor nenhum. É mais ou menos isso. Bem, se não for, por favor, aí, veja aí, que ele não via valor porque ele não lembrava de absolutamente nada que o pastor dele tinha pregado ao longo dos anos, não lembrava do sermão da semana passada, que ele nunca... não valia a pena então ir à igreja, é algo nesse sentido. Aí outra pessoa escreve e diz: olha, eu não lembro do que eu comi ontem, eu não lembro do que eu comi semana passada, eu não lembro de nenhuma refeição que a minha mãe fez, mas o que eu sei é que eu estou alimentado, eu estou vivo e estou forte. E por isso eu não lembro da mensagem da semana passada, mas ela de alguma maneira alimentou o meu coração. A minha oração é sempre isso, que eu possa pregar algo que alimente seu coração. Então, que você tenha uma palavra boa, o que isso quer dizer? Tem coisas na sua história que não serão lembradas, mas elas vão tornar você a pessoa que Deus quer que você seja. Agora você tem que se ressignificar. Você tem que olhar para a história e falar: eu não quero ser desse jeito, eu quero ser diferente e eu quero me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Deus está construindo as condições para que os propósitos dele aconteçam na nossa vida através da nossa rotina. Não talvez dos grandes eventos, mas através da nossa disciplina, através das mensagens que você ouviu, dos vídeos que você assistiu, dos pequenos hábitos de devoção diária, da insistência em reler a Bíblia e aquele capítulo, da busca do conhecimento de Deus, do estudo interessado da palavra, da leitura diária, das orações que você fez, dos choros que você teve, das ações de bondade que você fez para o seu irmão ou para alguém totalmente desconhecido, dos pequenos gestos benditos de compaixão que você fez, a graça que você ofereceu a amigos, a irmãos, o choro que você teve pela dor de alguém, a palavra de consolo que você teve, as pequenas coisas que Deus está fazendo são a vida de Deus junto com você. A gente vive com Deus no caminho, mas o caminho nos prepara para outros momentos. É no nosso estudo da palavra, é na nossa vida de oração, que fazem parte do nosso relacionamento com Deus. Hoje, quando você leu a Bíblia, estudou e você teve um momento com Deus, você viveu com Deus, está vivido. Mas isso também é uma preparação para uma outra conversa. Talvez você tenha encontrado alguém, você pode aplicar aquela palavra porque você teve um momento com Deus antes. Talvez seja a preparação para outras oportunidades de testemunhar da palavra de Deus. E talvez seja a preparação para enfrentar uma luta, um desafio, uma circunstância difícil. Talvez seja justamente aquele momento com o Senhor, aquele ato ou aquela atitude que você teve que fez você se tornar alguém preparado para um grande desafio, para uma provação, uma tentação que o diabo ia trazer, e você venceu, porque a palavra estava no seu coração, porque você se preparou. Coisas que vão estar no nosso caminho, Deus sabe o que está no futuro, e por isso Ele está preparando a gente agora para viver e para enfrentar o futuro. É necessário então um relacionamento com Deus.
um relacionamento de adoração a Deus, sincera, honesta, vislumbrando a grandeza de Deus, a majestade de Deus, um tempo diário de confissão de pecados, de reconhecer a miséria na qual nós estamos e de pedir perdão, de quebrantamento, de arrependimento, de reflexão. São os pequenos momentos que nós temos durante o dia de meditação na palavra que vai possibilitar que eu e você possamos viver uma vida de santidade, uma vida de submissão à vontade de Deus. E aí quando eu quiser fazer do meu jeito, eu vou me sentir constrangido, eu vou falar, me perdoa, Senhor, é do teu jeito, eu levo prejuízo, eu não vou fazer isso porque o teu jeito é melhor, porque o teu jeito é o jeito certo e o meu jeito... esquece o meu jeito, Senhor, eu quero aprender contigo. Isso é muito difícil. Isto é muito difícil. Bendito, existem coisas que Deus está conduzindo na nossa história e na nossa vida, até que venha um tempo, não a plenitude dos tempos, mas a plenitude de Deus na minha vida, em que Ele vai unir todas as circunstâncias para que algo extraordinário, abençoador, transformador aconteça. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que Timóteo precisava estar preparado. Em 2 Timóteo 2,15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu e você precisamos ser como Timóteo e ouvir a instrução do Senhor dada por Deus através de Paulo. E hoje, bendito, em nome de Jesus, eu estou te dando uma orientação boa da palavra. Você precisa se preparar para viver os dias na presença de Deus, mas Deus também está te preparando para viver coisas que Ele quer fazer na sua vida, na sua família, na nossa igreja, na nossa comunidade, nesta cidade e até no mundo através da sua vida. Você precisa então entender que Deus pode promover coisas extraordinárias que podem acontecer apenas com você, apenas no seu quarto, apenas no seu corpo, apenas na sua mente. Deus pode promover coisas extraordinárias apenas no seu coração, na intimidade com você. Mas por causa das coisas extraordinárias que Deus vai fazer no secreto com você, por causa delas, outras pessoas serão abençoadas. Porque quando você sair ao encontro delas e houver guerra, você vai promover paz. Porque quando sair ao encontro de pessoas e houver mentira, você vai trazer a verdade. Porque quando você estiver num ambiente onde houver falta de esperança, você vai trazer a boa esperança das promessas do Senhor. Através de você, pessoas serão abençoadas, porque você também vai estar preparado. A gente precisa de parar com isso, de só contar com o extraordinário de Deus. Eu nunca faço nada certo, mas me usa, Deus. Olha, Deus, é a oração que nós devemos fazer e a confissão que eu junto com você faço. Eu sou um homem indigno. Eu sou uma pessoa inadequada, mas eu estou aqui. Eu não vou fugir, eu não vou me acovardar e eu não vou me acomodar. O Senhor me chamou e Deus, eu vim. O desafio foi dado e eu aceitei. A pergunta foi feita e, Senhor, eu respondi. Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Tudo que o Senhor fez na minha história, eu quero ver acontecendo e eu quero ser um instrumento em tuas mãos. É isso que você quer, bendito? É isso que eu quero. Esse ano, os planos não vão se cumprir se a gente não se unir no mesmo coração. Se você que está me ouvindo não conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez Ele tenha influenciado sua história para que você chegasse nesse vídeo, nesse culto. Você poderia estar em qualquer outras conexões, mas você está aqui. E porque você está aqui, talvez seja a hora de você assumir um compromisso com Deus e entregar sua vida a Ele.
Você quer fazer isso? Coloque aí no chat, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero começar uma nova história com Ele, porque Ele me trouxe até aqui e a partir de agora eu só vou com Ele e com mais ninguém. Vamos orar. Senhor Deus, salva vidas nesta hora. Se há alguém ao alcance da nossa palavra que não te conhece, que o Senhor convença do pecado, que o Senhor coloque o verdadeiro arrependimento, que essa pessoa entregue sua vida a Ti. Agora, Deus, eu peço por mim e por meus irmãos. O Senhor está trabalhando em nossas vidas e nós queremos ser instrumentos Teus. Usa-nos, Senhor Deus, usa quem nós somos, e se tem mais coisas para serem corrigidas, e se algumas coisas a serem abandonadas, que a gente tenha coragem, Senhor, de permitir que o Senhor faça isso. Santifica-nos, Senhor Deus, transforma-nos, nós queremos ser diferentes, nós queremos a cada dia viver o Teu plano, o Teu propósito para nós. Assim nós suplicamos, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Bendito tenha uma semana especial, transformadora. Viva os seus dias fazendo as escolhas certas e honrando a Deus em todas as coisas, buscando o Senhor na palavra, para que você então também seja usado pelo Espírito Santo. Agora, tem dias que você realmente vai estar aí aéreo, você não fez nada, nem estava preparado, e ainda assim Deus faz o milagre de nos usar. Graças a Deus por isso, porque Deus é bom e misericordioso. Que você tenha uma semana abençoada. Quinta-feira estamos falando sobre obstáculos e oportunidades que está diante de você. Eu te espero então, quinta-feira, 19h30, com a transmissão ao vivo lá na igreja. Um grande abraço para você e sua família. Que a paz, a graça, a alegria de Deus estejam com você em nome de Jesus.